Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras elas falam pra gente que o Senhor é portador de uma força de vida imperecível, que procura sempre salvar e nunca deixar morrer. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 7, versículo 1 a 3, depois o versículo 15 a 17. Hebreus capítulo 7, versículo 1 a 3, depois o versículo 15 a 17. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, né, nós devemos sempre, cada vez mais, dar testemunho de Deus, né? Assim, né, como sempre, como cada vez mais, porque Ele é portador de uma força de vida imperecível. Ele sempre procura fazer o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós, né? Então, a carta aos Hebreus fala aqui justamente, né? Isto se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma criação, de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Porque diz o testemunho, né? Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Então, nós realmente devemos sempre dar testemunho de Deus, né? Porque Ele é nosso Pai, né? Nós devemos sempre procurar fazer a vontade de Deus, né? Sempre fazer, né, o que Ele nos pede, né? Cumprir cada vez mais a nossa missão, né, de sempre, né, ajudar as pessoas, tá certo? De sempre realmente, né, sermos cada vez mais, né, realmente, né, sermos sempre cada vez mais discípulos de Jesus, né? Procurar sempre fazer a vontade de Deus, tá certo? Porque Ele sempre quer o melhor para nós. Foi por isso mesmo, né, que Ele mandou o seu Filho, né, para salvar a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. Marcos capítulo 3, versículo 1 a 6. E outra vez Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como matariam. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, Jesus entrou na sinagoga, né, e viu ali que tinha um homem com uma mão mirrada, né, com uma mão seca. E aí, os fariseus, né, os sacerdotes, né, que estavam ali, né, ali na sinagoga, né, eles estavam observando, né, porque segundo, né, a lei daquela época, não se podia fazer curas no sábado, né? Então, eles estavam só observando para saber se Jesus realmente iria curar ou não aquele homem. E aí, Jesus observando, né,
Jesus observando ali que os homens estavam realmente o observando para o acusarem, né? Então ele falou, olhou para o homem e disse, né? O homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Então perguntou às pessoas, né? Aos fariseus ali que estavam o observando. Ele perguntou para eles: é permitido, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E aí os homens ficaram calados, né? Nada disseram. E aí Jesus olhou ao redor, né? Por causa da dureza do coração daqueles homens que estavam ali observando, né? E não fizeram nada por aquele rapaz que estava com a mão seca. E aí ele olhou para o homem, né, da mão mirrada e disse: estende a mão. E ele a estendeu, né? E a mão ficou curada. Né? Então, ao saírem, né, os fariseus, né, e junto com os partidários ali de Herodes, né, imediatamente tramaram contra Jesus, infelizmente, né? Então, isso, né, serve para a gente refletir que não o mais importante mesmo é a gente ajudar os nossos irmãos, fazer algo por eles. Foi exatamente isso que Jesus fez, né? Então ele questiona aqui os sacerdotes e os fariseus que estavam ali, né, dizendo assim: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? E Jesus preferiu, claro, salvar a vida daquele homem, né? Então por isso que ele curou a mão daquele homem. Então por isso que no evangelho de hoje, Jesus nos dá um grande exemplo que nós realmente devemos sempre, cada vez mais, fazer algo pelos nossos irmãos, né? Porque não foi apenas a mão que Jesus curou, foi a vida daquele homem, né, que Jesus salvou, né? Então, que realmente isso fique como exemplo para nós, que nós realmente possamos sempre cada vez mais seguir o exemplo de Jesus, né, e fazer sempre algo pelos nossos irmãos, sempre procurar ajudar aqueles que necessitam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.